É sonho de muitas individualidades fazer formação num centro de destaque a nível nacional. E é sobre o Cefojor que nós vamos falar agora. O que é o Cefojor? É um centro de formação profissional dedicado à formação e capacitação dos jornalistas, mas que de um tempo para cá percebeu que podia alargar, portanto, o seu raio de intervenção. Agregou, a par das formações de especialidade de jornalismo, as formações de especialidade de relações públicas, publicidade e marketing, multimédia, não menos importante também o cinema, e também, de forma ousada, tem estado a introduzir aquilo que está a chamar de competências de comunicação nos distintos ramos, não é? Exato. O que são competências de comunicação nos distintos ramos? Nós gostamos de ir buscar como exemplo a relação entre o cidadão e um conjunto de técnicos que desenvolvem determinadas atividades. Entendemos, por exemplo, que podemos ter muitos bons polícias que tenham tido uma boa formação do ponto de vista de técnicas militares e outras mais, mas que é preciso agregar a componente de comunicação. É ali onde o Cefojor entra, no sentido de auxiliar, por exemplo, os agentes da polícia sobre a forma como devem lidar com o público, o que dizer e não dizer a um cidadão, por exemplo. Podemos ir buscar um outro exemplo, que são os médicos. Temos muitos bons doutores, muitos bons médicos nas distintas especialidades, mas que às vezes acabam por piorar ainda mais o estado da saúde do paciente se não tiverem algum cuidado. Certo. E então a comunicação é transversal, ela é importante em toda e qualquer atividade. E o Cefojor está aqui exatamente para assegurar que, de facto, a comunicação seja cada vez melhor utilizada nas distintas profissões. Senhor diretor, gostaria de saber, então, quais são os desafios que o Cefojor tem enfrentado? E uma pergunta que não se quer calar: será que é necessário um requisito específico para fazer parte do Cefojor? Bem, o Cefojor, mais do que as formações próprias do ponto de vista técnico-profissional no domínio do jornalismo, relações públicas, multimédia, cinema e competências de comunicação, tem um conjunto de outras formações destinadas à superação contínua, como é o caso do atendimento ao público, técnicas de elaboração de documentos oficiais, temos ainda também os recursos humanos e a legislação laboral. Portanto, procuramos olhar um bocado para as deficiências que existem no mercado de trabalho, no sentido de permitir que os distintos técnicos destacados nas instituições públicas e privadas entendam que podem melhorar as suas aptidões aqui no Cefojor. Quais são as dificuldades? Bem, nós estamos num país que enfrenta dificuldades diversas, muito em particular, por exemplo, da nossa economia, e isto está claramente a afetar as instituições e o Cefojor não está à margem disso, não é? Há uma falsa ideia de que nós, por exemplo, praticamos preços muito altos. E isso faz com que muita gente, por exemplo, entenda não vir para o Cefojor. Mas olhando um bocado para a realidade, as pessoas vão poder perceber que frequentar um curso no Cefojor em que o valor é cobrado na ordem de 50 mil, 60 mil ou até menos, por exemplo, em alguns casos, não é um valor alto, é um investimento. E o Cefojor dá a possibilidade das pessoas realizarem os pagamentos em 2, 3 prestações. Associado a isso também, há muitos casos de pessoas que frequentam as formações e não têm condições de assegurar o pagamento, só fica retido, portanto, o certificado, mas tão logo a pessoa tem alguma disponibilidade, pode perfeitamente vir e solicitar, portanto, o seu certificado. Um conjunto de outras dificuldades existem e a semelhança daquilo que vamos acompanhando nas demais instituições, nós não estamos à margem disso. Mas nós preferimos falar de soluções e não de dificuldades. Esta tem sido a nossa visão e vamos continuar a fazer das dificuldades oportunidades para continuarmos a nos superar. Tá? Muito obrigado. Obrigado.